Seja bem-vindo à aula de tangência. Essa aula aqui me fascina muito. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu chego numa pista nova é tentar descobrir a tangência. É como um caça-palavras, é como um jogo que a gente fazia na infância, um esconde-esconde, em que você olha para uma pista sem vida e você busca criar uma vida nova nessa pista, fazer um novo traçado que só você vai fazer. Isso é muito legal, é uma coisa que vai te diferenciar bastante dos pilotos e é um conceito que traz bastante resultado. Então eu trouxe aqui, primeiramente, duas curvas que seriam em U praticamente, só que com ângulos muito diferentes, para vocês saberem como nem sempre uma regra só é universal. A gente tem que analisar diversos pontos para poder tirar conclusões. E eu vou mostrar aqui no desenho para vocês o que realmente vai te ajudar a fazer curvas da melhor forma e aproveitar melhor a pista. Então, começando com esse exemplo de cima, pessoal, o que eu vejo muito, tá, em pilotos que não têm um certo conhecimento, e é uma coisa que para você pode ser muito básica, mas fica comigo aqui que vai valer a pena. A maioria dos pilotos, quando vê uma curva dessa, pilotos iniciantes, tá? Eles fazem um traçado mais ou menos assim, ó. Um traçado que não aproveita direito essa curva. Se você perceber, esse traçado aqui está fazendo praticamente o mesmo raio, o mesmo ângulo da curva. Agora eu vou te apresentar um traçado que faria essa curva diminuir de tamanho no sentido do ângulo, sabe? Uma curva que está assim, ela pode ficar mais fechada ou mais aberta. Vai depender de como você entra e como você sai. Primeiro ponto que a gente tem que buscar sempre em tangência, ponto de entrada. Onde eu vou posicionar a minha moto antes de estar na curva propriamente dita, de uma forma com que ela possa entrar com tranquilidade e eu consiga direcionar a moto. Bom, eu sempre recomendo você vir pelo lado de fora da curva. Sempre por aqui. Vai entrando, vai fechando, saia e deixa espalhar, certo? Você pode chegar até aqui no finalzinho aqui, ó, até na zebra aqui, você pode usar. Por quê? Porque uma curva que tinha um ângulo maior, ficou menor. Olha só como essa em azul ficou uma curva menos fechada do que essa aqui, que chegava a ficar um pouco quadrada, certo? Então essa é uma forma de você abordar. Imagine que aqui fosse uma curva com um pouco mais, aqui eu não tenho espaço aqui na lousa para aumentar, mas imagina que aqui, desse ponto até esse, ela fosse uma curva bem grande, tá? Uma espécie de uma curva e depois outra, tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Vamos fazer de conta que ela não fosse dessa forma aqui, para você ter o conceito que eu tô querendo passar agora. Então, às vezes a gente se depara com alguns tipos de curva. Não repara que eu era um péssimo aluno em artes, tá? Quando eu era criança. Mas a gente às vezes pega alguns tipos de curva que não compensa fazer aquele primeiro traçado que eu fiz. O que compensa? Você vir, entrar fechado, deixar espalhar e voltar aqui e sair dessa forma. Aqui não é para vir para cá, tá? É só um problema no pulso aqui do professor. Então, nesse caso, seria interessante você dar uma espalhada. Tem curvas como o Bacião lá de Cascavel, tem gente que deixa espalhar até aqui fora e vem. Então depende da cilindrada também, né? Isso é outra coisa interessante. Se você tá com uma moto 1000 cilindradas, ela tem muita potência. Então você tem que priorizar esse ponto aqui na 1000, que é o ponto de saída de curva. Só que se você tá com a moto de baixa cilindrada, 250, 300, 400, você precisa, até uma 650 da Honda, você precisa ter um passo de curva, que é esse ponto aqui, com mais velocidade. Então você não prioriza tanto a saída, mas sim esse ponto aqui. Então, esse conceito aqui de entrada e saída de curva, eu vou explicar agora por partes, para você ter uma base do que é entrada, ápice e saída, tá ok? Então vamos lá, pessoal, eu falei para vocês sobre a aproximação e o ponto de entrada. Esse aqui seria o ponto de entrada dessa curva. Você faz a aproximação
pelo lado de fora. Claro, se não tiver nenhum obstáculo, nenhum carro parado aqui, nenhum buraco, você vai priorizar aqui. Eu estou falando de uma situação ideal. Você vem aqui, faz a entrada de curva, começa a inclinar a sua moto e vai trazendo ela para a parte interna da curva. Aqui seria o ápice de curva, que é onde você fica mais próximo da zebra, na parte mais interna e onde você está mais inclinado com a sua moto. Aqui é o ponto de aceleração onde você vai começar a levantar a moto, deixar ela espalhar, e aqui a saída. Então a gente tem os 3 pontos aqui, que toda vez que você se deparar com uma curva, eu peço para você tentar imaginar isso, desenhar isso na sua cabeça. Onde que é a entrada dessa curva? Onde que é o ápice dela? E aonde que é o ponto de saída? Projetando isso aqui, você faz qualquer curva. Eu trouxe um novo exemplo aqui, que seria uma curva tipo de cartódromo, onde nós estamos, que são curvas bem fechadas, a chamada curva de cotovelo. Essa curva é uma curva que você deve fazer um traçado que te permita sair rápido dela. Independente da cilindrada, no cartódromo a gente anda com cilindrada baixa, mas você precisa entrar e sair rápido. Então aqui você não vai fazer tanto posicionamento, você não vai fazer um desenho, uma curva com um arco muito aberto, você vai fazer ela um pouco mais de simplicidade, com um pouco mais de simplicidade. Você vai entrar aqui, fechar e já vai sair. Tá vendo que aqui o ápice dela é bem menor? Então você vai ver que aqui também você não precisa posicionar tanto a moto, não precisa se posicionar, deitar tanto e fazer aquele o cotovelo no chão, não. Você entra, deu para sair, você levanta a cabeça, já consegue sair, acelera de novo. A gente vai detalhar melhor isso aqui, tá, pessoal? Nas aulas de posicionamento, eu quero entrar propriamente dito no posicionamento de cada etapa da curva, e isso vai ficar um pouco mais claro para você. Mas de tangência, basicamente, esse aqui é o básico para você entrar, mas tem exceções, né? Eu vou mostrar agora, vou desenhar aqui um S, como o S do Senna lá de Interlagos, para você saber como tem exceções. Aqui a gente estava falando sempre em aproveitar toda a pista. Por que eu deixo a moto espalhar até aqui na zebra? Porque eu tenho pista disponível para poder acelerar antes, com mais vontade, e antes aqui também dentro da curva. Se você não aproveita toda a pista, você sai por aqui, por exemplo, você vai passar mais tempo deitado e não vai poder acelerar tudo. E o tempo de volta geralmente vem para quem acelera tudo antes. Não é quem abre o acelerador 10%, 15%, não, é quem abre tudo antes. Então por isso que a gente faz esse trabalho de melhorar o traçado da pista para que a gente possa acelerar antes, né? E existem alguns pilotos como o Alexandre Barros, que é um ícone, um mito para nós, e que ele trabalhava de uma forma que ele fazia isso bem e ainda percorria menos metros que os outros pilotos. E se você percorre menos metros, você faz um tempo de volta melhor, não é verdade? Então ele conseguia casar as duas coisas, um traçado que permitia ser rápido com menos metros de pista percorridos em cada volta. Isso que eu quero para você, que você consiga ser rápido com segurança e se divirta. Então agora eu vou fazer um S aqui para a gente ter uma noção de como que é uma curva diferente dessa básica aqui que a gente está falando agora. Então aqui eu trouxe uma curva parecida com o S do Senna de Interlagos. Não vou dizer que é ele porque meu desenho não é aquela coisa, mas eu trouxe uma curva muito parecida para você ter uma noção de tangência nesse caso. Quando a gente tinha uma curva nesse sentido, você lembra que eu falei que a gente vem, fecha e sai aberto, né? Se eu fizesse isso aqui, viesse aqui e fechasse para cá, eu não teria a saída que eu quero, não é verdade? Então nesse caso, a gente já faz essa curva pensando na próxima. Então a gente faz um pouquinho diferente. Você fecha aqui um pouco, mas já projeta a moto para cá. E aqui a gente tem duas alternativas. Você pode tentar fechar nesse ponto aqui, querendo ter ângulo para essa, né? Vamos supor que aqui fosse uma curva que voltasse para cá, tá? Vou fazer aqui um exemplo. Se essa curva viesse para cá, seria interessante eu fazer isso aqui, ó, vir mais aberto,
fechar aqui para sair aqui, não é verdade? Só que não é o caso. Ali em Interlagos, por exemplo, a gente tem uma curva seguinte que te ajuda. Como assim me ajuda? Ela ajuda você a contornar, porque ela não acaba, ela vai até chegar na reta oposta. Então aqui, claro que aqui não ficou real como é o S do Senna, mas no caso você abre um pouquinho, essa zebra interna aqui eu acho que viria bem mais para cá assim, ó, né? Então você abre aqui, fecha, mas já deixa a moto espalhar aqui até essa zebra. Por quê? Por que eu fiz uma coisa reta, digamos assim? Para aproveitar esse ponto aqui de aceleração. Aqui virou um ponto, virou uma espécie de reta, né? E aqui, claro, você vem fechadinho e deixa ela espalhar para a saída da reta oposta. Então, esse aqui é um exemplo de que você tem que olhar o que vem depois. Ah, mas essa curva aqui, vamos supor que viesse uma outra aqui, ó. Então já não era vantagem fazer isso. Era vantagem eu vir mais fechadinho aqui para poder fazer isso aqui. Deu para entender o conceito? A diferença que a gente tem se ela fosse uma reta ou se ela fosse uma próxima curva, a gente tem que estar sempre olhando à frente. É como jogar xadrez, trilha, você joga olhando à frente. Vamos falar sobre um outro conceito agora de curvas, que eu quero que vocês tenham muita atenção aqui, que é aqui que vem o tempo de volta. Vou criar uma curva aqui, que ela vai levar para uma reta oposta, tá? Vamos pegar uma curva conhecida aí, não, para uma reta principal, tipo a reta de Goiânia, né? Você tem aqui a oposta, tem a curva zero, tem a reta aqui. Isso aqui não é, tá, de Goiânia, eu tô falando que é parecida, como se fosse. Qual que é a prioridade nesse caso aqui, ó? O sentido dessa pista é para cá, tá? Na sua opinião, a prioridade é fazer essa curva rápido e não poder acelerar aqui tão cedo, ou fazer ela um pouco mais devagar, não é devagar, mas um pouco menos rápido e poder ter muita saída de curva? Resposta certa é a 2. Você quer priorizar isso aqui, que a gente ganha tempo, lembra que eu falei? É acelerando que eu ganho tempo, não é contornando rápido apenas, mas sim acelerando, onde eu ganho mais tempo. É um compromisso, entende? Você precisa priorizar o que te dá mais resultado. Pô, eu podia fazer aqui a 5 km por hora a mais e seria mais legal fazer a curva? Talvez poderia, só que o que você perderia de tempo aqui nesse ponto da saída de curva, talvez te desse 10 km por hora aqui no final de reta. Então essa conta que a gente tem que fazer. Talvez não dê 10 aqui, mas te dê em tempo aqui na saída. Então a gente precisa priorizar sempre o que vai me dar mais resultado. Resultado me dá onde? Saindo forte aqui, ó. Nessa área aqui. Vamos colocar assim como a área vermelha. A área vermelha de reaceleração, onde eu já saí do ápice, né? Tô saindo do ápice e tô para saída de curva. Esse ponto aqui, ó, vai separar muitos pilotos também, dos mais rápidos para os mais lentos. Você consegue sair bem aqui, você vai ter muito resultado no final de reta, beleza? Então, sempre que você for pensar no conceito de tangência, priorize o que te dá mais resultado. Isso também vale para relação, tá, pessoal? Às vezes você tem uma relação de coroa-pinhão que te dá um resultado num determinado ponto da pista, mas tira de outro. Você precisa, às vezes, analisar, né, olhar a telemetria. Não é o caso de quem anda na rua, mas se você quer andar em pista, é importante priorizar isso também e fazer a avaliação correta, tá ok?